Temos uma cadeira de E a Miriam vai se conectar com a gente. Já está aí, né? Vou então passar o microfone para quem quiser fazer as perguntas. Temos um pouco mais de 30 minutos, né? Então, acho que vamos ter uma série de 3 perguntas e vocês respondem e depois continuamos dessa forma. Quem quiser começar. Bom, queria agradecer as 3 apresentações, as 4 com a Miriam. Estou muito impactada com as falas de vocês e com as imagens. Enfim, vou fazer algumas, não exatamente perguntas, mas talvez comentários, e queria escutar vocês mais a respeito de alguns temas e questões que vocês apresentaram nas falas e que acho que seria interessante se vocês pudessem desdobrar um pouco mais. Em relação à apresentação da Gisele, a exposição que realmente é fantástica, se você poderia falar um pouco mais sobre essa espécie de arte hacker que você, essa estratégia hacker de pensar enfim, essa decodificação desses códigos, enfim, os padrões, digamos assim, da fisionomia humana, e como isso pensado nesse embaralhamento no caso das plantas, né? Você mostrou aquelas imagens com os rostos, mas na exposição também tinham essas espécies meio mutantes, assim. Então, como você pensou isso, qual foi esse encadeamento e como efetivamente foi esse processo, no caso das plantas, né? E como isso se reflete na taxonomia e nos nomes, né? Nessa descolonização botânica a partir do hackeamento desses códigos, enfim, na taxonomia, que eu acho isso de uma potência fantástica, assim, incrível. E no caso, na apresentação do Lowell, bom, ainda vou precisar de um tempo para que as coisas assentem, você fala de muitas coisas e realmente é impactante. Me chamou a atenção esse fluxo, que acho que é mais para o final da sua fala, que fica muito claro, né? Um fluxo de destropicalização e de tropicalização, né? Na medida em que tem um esforço e toda uma maquinaria e tecnologia de destropicalizar, né? O Brasil, enfim, como isso é feito, operando uma série de tecnologias, lógicas, aliança com essas plantas, enfim. Como também isso se faz às expensas da tropicalização dessas plantas mediterrâneas, enfim, você fala do trigo, do milho, mas de uma série de outras plantas, né, também. Então, se você puder desdobrar isso, porque eu acho que a destropicalização, ela se faz justamente com esse outro fluxo, né? Você fala das plantas invasoras e exóticas, mas então como que isso poderia ser pensado não de uma forma unidirecional, mas, na verdade, nesses fluxos mesmo. E essa parte final, né, com esse repertório de plantas, o DNIT, você falou, bom, que os usuários das estradas acabam servindo como dispersores. Super interessante isso, né? Quer dizer, essas espécies invasoras dependem, portanto, no contexto das estradas, dos carros, da aliança com os usuários e os carros para dispersar. Quer dizer, essa substituição, essa destropicalização, né? Essa dissolução dos emaranhados é também dependente de pensar essas outras figuras. Quer dizer, não é mais os polinizadores, agora são os carros, são a aliança com
com as máquinas, com os humanos, as experiências das abelhas, dos animais, enfim, tem todo outro rearranjo ecológico, né? E para a Gabriela, você mostrou uma série de projetos. Eu queria entender como que, enfim, foram tantas coisas, eu achei tão interessante, mas em que momento que o projeto está, se você puder falar um pouco sobre isso. E você falou do projeto do Daniel, do Cerrado Infinito, que eu acho também assim, super potente. Se você puder falar um pouco desse projeto, um pouco mais como que o Jardinalidades é pensado em relação a esses vários trabalhos, né? E importante, né, como que isso me pareceu, pelo que você colocou, como tendo tomado sede num SESC específico, que é ao lado desse rio Tamanduateí. Então, enfim, esse espaço do SESC Dom Pedro, enfim, que é um lugar totalmente árido, estranho. Enfim, mas para começar o debate, agradecer a fala dos quatro. Obrigada. Sou eu, Diana? Posso falar? Só uma coisa, se tiver perguntas para a Miriam, eu faço a tradução. Tá ótimo, eu tenho. Eu primeiro queria agradecer muitíssimo essa mesa, que foi muito forte, muito mesmo. E mudou a chave, né? A gente começou o seminário numa reflexão. Bom, a ideia era essa mesma, só que está difícil para a gente acompanhar o que vocês trouxeram de elementos. Queria comentar também que eu anotei questões muito parecidas com a da Karen, estou muito impressionada com isso. O que faz a gente ficar trabalhando juntos, né? Mas, enfim, retomando um pouquinho, já reforçando que eu acho que é isso mesmo, para a Gabriela era essa anotação, né, que você trabalha com um coletivo e que dá muita vontade da gente saber como é que foi essa amarração, esse emaranhado mesmo de programas institucionalizados que criam uma raiz. E muito interessante, se você pudesse falar, você não teve tempo, ainda a tecnologia não ajudou, né, para você trazer para nós o contexto de nascimento dessa horta aí, né, que foi esse programa com muita gente participando, né, e muitos indígenas. Esse documentário é para matar, né, Gabriela, porque a gente fica olhando aquele tamanduá e essas pessoas, essa homenagem que você está fazendo, duro de se ver aquilo tudo. Imagina o quanto que é difícil para você passar tudo isso, né, que você conviveu com essas pessoas. Eu tenho que olhar, gente, só um minutinho. Agora para Diana. Será que a gente se entende, Diana? Miriam. Lindo trabalho de documentar essa história para nós, né, essa história de processos urbanos, e que a gente tende a chapar, né, a criar uma leitura muito plana disso tudo, e que você está trazendo de diferentes dimensões desse processo, né? A lá Marisol de la Cadena, e com a influência dessas leituras, né, piscianas, né, que eu gosto muitíssimo disso que você está produzindo. Fiquei com duas questões, que se você puder desenvolver, eu vou agradecer muitíssimo. Você está me entendendo, Miriam? Depois você traduz? Tá. A primeira questão é se esse coletivo tem uma relação com um grupo étnico qualquer, identificada, ou eles se identificam como campesinos, ponto. Ou isso remete, né, a uma história de família recente, ou genealógica, pelo menos, com um determinado coletivo indígena. Quem são esses índios? A primeira. Segundo, se você se coloca também, na sua análise, numa perspectiva diacrônica. Porque, olha a questão, quantas pessoas cabem nesse lugar desse camponês empresário que vai mandar a filha aprender inglês, etc. Imagino que não é todo mundo que está participando disso, nesse povoado de Lerma, né, que se chama.
Então, diacronicamente, como é que estão sempre esse é um programa linear, um projeto coletivo de branqueamento. Como é que ficaria esse processo de mestiçagem na longa duração? Pensando assim, é para todos? E eu fiquei com vontade de ouvir você falar um pouco disso, desse processo, né? Bom, para Gisele, muito obrigada por você vir aqui. A gente queria te conhecer já há muito tempo. E, bom, aqui também um monte de questão em torno da eugenia, né? Em torno da discussão toda que você coloca. Me parece, Gisele, aí é aquele vício, né? Aquele vício, o lábio formado pelo cachimbo, né? E a gente vai sempre procurar onde é que está, qual é o estatuto, na sua exposição, qual é o estatuto da ciência do concreto. Porque esses viajantes, Linneu, etc., eles partem de uma classificação muito ancorada num conhecimento tradicional, né? Então, o projeto é um projeto de cortar tudo e de classificar e de criar planificações. Mas, entretanto, provavelmente você deve ter visto, eu queria, se isso te instigou a pensar coisas, porque da onde a gente observa, né, tem toda uma conexão com o conhecimento tradicional, especialmente as medicinas, né? E que sempre interessaram, mas também, enfim, todas as espécies interessaram muitíssimo. Eu estou lembrando de uma exposição no século XIX, Dom Pedro II organiza isso no Museu Nacional, naquele prédio que pegou fogo, e aquilo tudo era um pouco para trazer o que os missionários tinham de coletado de espécies, né, para uma classificação, para um proto-extrativismo. Então, o Guaraná é bom porque tem, já era um estudo para você aproveitar essas espécies também. Então, não sei o quanto que você encontrou dessa raiz de classificações em diálogo com um pensamento ancorado na ciência do concreto das populações tradicionais e africanas, né? Porque eu acho que isso é uma praguinha, né? Uma erva daninha da ciência, na ciência, né? Da maneira que a gente está observando. Bom, e daí o Wellington, pelo amor de Deus, o que é isso que você fez com a gente? A minha pergunta, desculpa, né? Você tem que pedir realmente, porque a gente não vai dormir. Não estamos, a gente vai continuar não dormindo. Bom, então, a minha pergunta combina muito com a... Eu acho que você está falando de distropical, mas o título é distropical tropical, porque está acontecendo, você está acompanhando um processo de tropicalização, né? E então seria esse comentário de pensar um pouco a partir também desse movimento, que é um movimento que delineia uma reconfiguração do Brasil. Mas imediatamente eu fico pensando se isso não é o que o sistema mundial está empreendendo esse tipo de projeto de destropicalização e tropicalização na zona tropical toda. Então, talvez, eu não sei o quanto que se acompanha, como isso é um programa maior do que para além do Brasil, né? Ainda que não é para você perder a preciosidade do que se acompanhou com a implantação de Brasília, esse relato etnográfico que você faz dos novos desenhos, isso é preciosíssimo, né? Isso que para nós cria um impacto destruidor da emoção humana que você causou na gente. Bom, outro comentário. Esse herbário rodoviário que você acompanha, não sei exatamente de onde, que eu não consegui ver, as estradas eu acho que são todas um pouco municiadas por isso. Me dá a sensação que, então, aqui nas nossas estradas aqui do estado de São Paulo, a gente tem também visite o nosso herbário. Então, é meio uma política
me parece alguma coisa da ordem das políticas de sustentabilidade, com todas as aspas possíveis, onde você faz canteiros e onde você programa toda uma política de compensação pelo impacto da estrada. Isso aqui tem uma característica, em São Paulo, Minas também, a BR-319 também tem isso, né? Então, pensar também, a pergunta é geral. Eu acho que essas estradas todas têm esse herbário que você trouxe para nós. Muito obrigada pelas maravilhosas apresentações. Estou tocadíssima. Bueno, Miriam, te voy a traducir. La pregunta fue hecha por la profesora Marta Moroso. Entonces, sí, menos entendí creo las preguntas. Entonces, ¿entendiste vos? Vale. Sí, ¿podría responderlas ahora? No, va a haber más una pregunta más y ahí ya la respondes vos. Olá, muito obrigado a todos e todas vocês pelas falas, foram muito instigantes e acho que, falando em nome da comissão de organização, a gente fica muito contente assim, de ver como a mesa aconteceu, assim, claro, a gente não esperava exatamente como fosse acontecer, mas a gente tinha expectativas e acho que elas foram todas dobradas. Eu tenho uma pergunta bem geral para vocês quatro, que tem a ver com essas discussões transdisciplinares que todos nós estamos muito interessados. E queria trazer mais um conjunto de disciplinas, assim, né? Queria perguntar para vocês se e como vocês têm pensado e incorporado essas discussões que têm vindo da botânica e das ciências biológicas, que têm pensado as agências, as subjetividades vegetais, né? Esse é um dos interesses do evento, né? Pensar as agências. Então, queria ver como vocês têm trazido isso e posto nas reflexões de vocês. Faço essa pergunta um pouco pensando nos adjetivos que foram dados para os conjuntos de plantas trazidos, né? No caso aqui vai mais principalmente para Gisele, para o Wellington e para Miriam. Para Gisele, daninhas, né? Esse adjetivo. Para o Wellington, invasoras. E para Miriam, mais no exercício meu de síntese, esse ilícito sobre a coca que fica, né? Então, queria perguntar para vocês, articulando com a minha pergunta anterior sobre as subjetividades vegetais, né? Como esses adjetivos entrariam, né? Assim, principalmente pensando invasoras, né? Será que a gente não pensa essas 20 espécies, né? 12 delas exóticas, como também vítimas do colonialismo, né? E pensar esse invasora que qualifica, fala desses apetites vorazes que essas plantas têm, mas que esses apetites só desenvolvem quando elas são arrancadas e colocadas em outros lugares, né? Como esse próprio processo de não sei fazer o adjetivo, a palavra agora, né? Mas assim, como isso talvez mais do que adjetivar a planta, a gente possa adjetivar os processos que fazem com que essas plantas cresçam, né? É isso. Muito obrigado. A gente então passa para vocês. Eu vou Miriam, si quieres comenzar. Sí, pues respecto a las dos primeras preguntas
preguntas. Los campesinos con los que yo trabajo no son considerados indígenas, ellos mismos no se autoidentifican como indígenas, son campesinos mestizos no marcados étnicamente. Muchos de ellos sí que tienen un pasado, un abuelo, una abuela, un tatarabuelo indígena, sobre todo Yanacona. En esa región, en ese lugar, pues he encontrado algunos campesinos que me dicen mi abuelo era Yanacona, pero ellos mismos no se identifican como marcados étnicamente, ¿no? De hecho, pues ellos han pasado por, como muchos países en América Latina, por procesos de desindigenización, ¿no? Por políticas de Estado que han privilegiado el blanqueamiento de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, y bueno, y esto está relacionado con la segunda pregunta, ¿no? Este campo, un poco mirándolo desde perspectiva histórica y diacrónica, es un campo muy intervenido históricamente, ¿no? Y bueno, la coca, digamos, es como la coca ilícita, la entrada de la coca ilícita a las comunidades, pues digamos que es una última etapa, una etapa reciente de un proceso de intervenciones que han habido en el campo colombiano, ¿no? La Revolución Verde fue también una intervención que cambió drásticamente formas en las que los campesinos se relacionaban con las plantas, ¿no? Y eso también ha tenido definitivamente un impacto en identidades campesinas y mestizas. Entonces, algo importante que yo creo que, viéndolo en perspectiva histórica, que trae la coca ilícita en este momento es que los campesinos mismos son, digamos, los dueños, o no los dueños, pero en muchos casos son agentes más directos en el cambio social que implica en la introducción del cultivo, ¿no? O sea, ellos mismos se identifican como empresarios de la coca, a diferencia de pues, otros procesos en donde el cambio ha venido más desde arriba, ¿no? La implementación de la Revolución Verde, por ejemplo, fue un proyecto de Estado, ¿no? En cambio, este es un emprendimiento campesino que viene desde abajo y que de hecho es una respuesta a políticas bastante exclusionarias en el campo colombiano, ¿no? en donde estos campesinos se han visto excluidos de procesos de industrialización del campo y en donde está privilegiado el agribusiness y en donde ellos han tenido que voltear a la coca ilícita para sobrevivir. Entonces, un poco esa es la perspectiva histórica, ¿no? Entonces, claro que han habido procesos de blanqueamiento antes, digamos, pero entonces yo me estoy enfocando, digamos, en esta última etapa, que es la intervención de la coca ilícita, ¿no? Como un negocio campesino desde abajo. Y te ayudaré con la última, te pediré ayuda con la última pregunta, que no la entendí muy bien ni me escucha muy bien, ¿no? Subjetividades vegetais, capacidade de comunicação, memória, parentesco, como se ela articula isso na pesquisa. Es saber si tú articulas en tu investigación este tema de las subjetividades vegetales, las sensibilidades y el adjetivo de lo ilícito, ¿es eso? ¿Cómo tú relacionas esas categorías? Sí, definitivamente. Pues en esta presentación en particular he dado cuenta de unos campesinos que, como he mencionado en un momento, ¿no? Hay un desarraigo entre la planta y el campesino. Entonces, yo postulo que en esta forma de cultivar, dado que también tiene pues un marco del agribusiness, es muy difícil que haya una conexión campesino-planta y por lo tanto es muy difícil dar cuenta de la sensibilidad de la planta en tanto está vista básicamente como un commodity. Yo en esta presentación iba a dar cuenta de los otros campesinos que hablan de una cultura campesina y buscan rescatar a la planta del narcotráfico, y es como ellos lo dicen. Y es en esta otra dimensión que iba a incorporar en la presentación, pero que por cuestiones de tiempo no lo hice, pues está mucho más claro el tema de las sensibilidades vegetales y botánicas, porque a la planta sí que se le ve como un ser vivo. O sea, los campesinos en esta otra forma de cultivar, como digo, que ellos mencionan que es la forma campesina de cultivar, ven a la planta como con espíritu. Muchos campesinos me han dicho que pues, la planta tiene espíritu, la planta tiene sensibilidad, la planta les habla, las plantas les dicen cosas al campesino de una manera, pues obviamente no con palabras, pero desde una perspectiva semiótica yo lo trato de analizar.
Entonces, es algo muy difícil de ver, como digo, en esta primera dimensión en los empresarios de la coca, porque los empresarios de la coca ven a la planta, como yo menciono, como una entidad que no está relacionada con el medio ambiente, en tanto solamente les importa sacar la cocaína. Entonces, yo a este segundo grupo que iba a incluir, pero no lo hice, yo postulo que este segundo grupo es un grupo de campesinos con, digamos, una identidad etnitizada. Y eso tiene que ver también con demandas que los campesinos mismos ahora mismo están reclamando el Estado de un reconocimiento cultural campesino, en donde ellos mismos buscan relacionarse con la planta de una manera distinta y por lo tanto recuperar esos usos tradicionales y ancestrales de la planta, ¿no? Entonces eso es lo que yo ubico, sí, y entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, sí, definitivamente en mi investigación incorporo esa perspectiva un poco más sensorial y botánica de la planta. Y pues lo ilícito es como, digamos, el marco general que digamos, ahora cubre digamos, el cultivo de coca ahora, porque pues es una actividad ilícita. Y tanto un campesino como un tipo de campesino como el otro tipo busca, digamos, resistir a esa categoría de lo ilícito a partir de diferentes discursos que ellos mismos articulan, ¿no? Por un lado, los campesinos que son empresarios de la coca dicen, bueno, es una actividad ilícita, pero que nos permite a nosotros sobrevivir. Por otro lado, los otros campesinos que buscan recuperar las dimensiones ancestrales de la planta también reclaman que no se les llame a ellos mismos ni como narcotraficantes ni que esta actividad sea perseguida, porque ellos tratan de rescatar a la planta del narcotráfico, ¿no? Entonces lo ilícito, digamos, es el sombrero en donde ellos mismos tratan de resistir a la guerra contra las drogas, que es el marco que cubre a todo, ¿no? Gracias, vamos a continuar con las otras respuestas y si hay alguna otra para ti te lo comunico. Vou tentar juntar as perguntas para a gente não tomar muito tempo, porque vocês já viram que começa a falar, eu saio do outro lado e esqueço. Essa pergunta, Karin, sobre a estratégia de síntese das plantas, que eu prefiro chamar assim do que chamar de estratégia hacker. O hacker, ele tem na base da ação um conhecimento da infraestrutura em que ele opera, o que não é o meu caso, né? Eu acho que eu acabo fazendo as coisas da maneira como eu faço, porque eu tenho uma liberdade que um programador não teria, porque ele seguiria uma série de regras que, enfim, ou porque eu não consigo entender, ou porque eu não consigo chegar a nenhum resultado, tem várias situações, ou porque eu faço e dá tudo errado em algum ponto, acabo encontrando um outro caminho que eu chamaria mesmo de uma estratégia, né, de um hackeamento dessas plantas. E o que eu já vinha me chamando muita atenção o quanto a inteligência artificial, e especialmente os métodos de síntese de imagens, né, de processamento, com aquilo que é a arquitetura, ainda a arquitetura mais disseminada, né, não sei se ela é a mais complexa, que é a das GANs, né, das Generative Adversarial Networks, né, redes generativas neurais adversárias. Os nomes nunca fazem sentido nenhum, mas a maneira como eles precisavam sempre de um padrão para fazer o processo de síntese e como isso tirava as particularidades dos sistemas de imagem. E nesse momento em que eu decidi realmente, eu vou alimentar o sistema com outras
com outros parâmetros. O meu banco de dados ele vai ser incongruente, porque apesar de eu seguir uma lógica própria, assim, plantas ou que todas as plantas que tinham nomes racistas, plantas com nomes misóginos, plantas com nomes antissemitas, plantas com nomes, depois eu fui radicalizando com categorias totalmente subjetivas, plantas que se referem a partes do corpo. Elas não têm uma lógica do que se espera no treinamento de máquina, que é você colocar conteúdos muito semelhantes, né, como a gente viu aqui, para que, então, pessoas de óculos, enfim, criar uma lógica nesse processo. Então, o que eu fiz foi realmente impedir que o sistema chegasse a um lugar. É um processo infinito, de modo que, passados, sei lá, 50 mil treinamentos, eu fiz 8 mil cada um das minhas plantas, né? O que é 8 horas para gerar uma imagem. Ainda é muito precário a inteligência artificial. As pessoas endeusam, mas é assim, a pré-história da... O que se faz em 1 segundo no Photoshop, você demora 8 horas para fazer uma imagem, é muito tempo. E para ficar bom, ou seja, muito parecido com o real, ou mais real do que o real, isso já são operações na escala de no mínimo 50 mil processamentos, e com muito mais dados do que eu usei. Eu usava em torno de pelo menos 3 mil imagens em cada banco, isso é pouquinho para inteligência artificial. Você dá um alpiste para ela. Na verdade, quando você fala em sistemas como esse que está agora, o DALL-E, são 400 milhões de imagens relacionadas ao texto que ele varre para criar aquela. Então, o que eu tentei foi corromper justamente isso, porque o que eu estava mais interessado é que a inteligência artificial, um nome muito... Às vezes eu acho incrível, às vezes eu acho muito banal, mas a inteligência artificial, ela sugere isso que o pensamento contemporâneo almeja, né? Que é essa outro pacto de relação e de inteligências entre humanos e não humanos, que na nossa cultura ainda é limitado àquilo que é vivo. Mas me interessa particularmente a relação com os sistemas de objetos e com essa codificação que vai permitir, talvez, esse outro momento cultural, que é quando eu processo aprendizado de máquina, ela aprende comigo e eu aprendo com ela. Eu acho que eu mudei muito depois de fazer esses treinamentos. E eu mudei porque eu aprendi uma maneira de me relacionar com essas estratégias de codificação. E aí eu já vou me encaminhando aí para responder a relação de conhecimento científico, a segunda pergunta, né, se há apropriação dos conhecimentos tradicionais, tem muito mais apagamento do que a apropriação, né? A apropriação ela é mais contemporânea, que é Elon Musk, seus satélites na Amazônia, e alguém achando que ele vai dar internet de graça e as pessoas vão estudar melhor. Imagina, são satélites de cobertura, de extrativismo. Essa biopirataria que vem desde então, mas no caso do conhecimento científico, da taxonomia, até onde eu cheguei até agora, e eu confesso que eu me surpreendi muito com um livro que eu só tive acesso depois que eu já tinha estado fazendo a exposição, que é um
estudo do primeiro diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre a taxonomia indígena. Né? E essa taxonomia não tem nada a ver com a do Linneu. Né? O Linneu tem a frase célebre, para quem não conhece, né? Deus criou e Linneu organizou. Isso é dito pelo próprio. Olha que pessoa super resolvida na vida. Né? Mas essa é uma taxonomia que, se eu tivesse que resumir uma linha, porque isso daria pano para a gente conversar horas, ela tenta colocar tudo na linha do fio. Ela não tolera o emaranhado. E essa taxonomia indígena, ela é toda relacional. Ela tem uma lógica própria, mas ela não tem nada a ver com o fio. Ela não é antropomórfica, ela não é binária, como a botânica clássica. Né, com essa divisão, própria reprodução das plantas, pensadas em termos de plantas masculinas, que são superiores, né, pelo número de estames, em relação às femininas que estão lá embaixo da escala. Isso não tem, isso você não vai encontrar no conhecimento tradicional. Então, acho que, infelizmente, teve menos apropriação e muito mais apagamento, denominação. E essa apropriação é o que talvez, é o que legitima, do meu ponto de vista, essa ideia completamente louca das daninhas, que aí eu respondo a você, e eu tenho insistido muito que daniar o mundo é preciso, porque as daninhas são plantas rebeldes. Você arranca e elas vão voltar. Né? Elas são plantas da resiliência mesmo. E eu tenho tentado entender como elas podem ser um outro paradigma na relação entre homem e natureza, que não seja mais essa relação tão estanque, e a própria tecnologia, que não seja uma entidade à parte, mas acima de tudo, pelo menos até onde eu estou nesse momento da pesquisa, vocês devem ter percebido, eu sou extremamente Foucaultiana, né? Assim, palavra é uma coisa. E a maneira como esses nomes modelam um imaginário de naturalização da violência, aonde você compra na internet, você vê os anúncios, né, das lojas de jardim, com nomes aviltantes que estão à venda, receitas de como exterminar. Né? Como exterminar cada uma dessas. E os nomes são muito pontuais. Tem a última frase, eu prometo. Estimam-se 63.400 e poucos nomes científicos, científicos que precisam ser alterados. Os populares variam muito de país para país, mas todos têm. E cada um, óbvio, tem grupos mais de ataque. No Brasil, mulheres negras são um grupo bem grande. Na Alemanha, tem uma enormidade de nomes de plantas com nomes antissemitas de plantas, que, enfim, são os países nórdicos. Então, você tem uma geopolítica também dessa discriminação. E eu acho que ela não é neutra. Que ela, na naturalização de a gente viver com uma costela de Adão do lado do sofá e dizer assim, eu sou feminista, você fala, mas como? Isso não te incomoda que essa planta chame costela de Adão, que é a coisa mais misógina possível, né? Assim, a mulher com uma decorrência. Então, sim, eu acho que agem muito. Obrigada, Karen e Marta. Escutam?
fiz uma apresentação um pouco rápida, né? E jardinalidades às vezes é meio desafiador, porque são muitas ações, muitos braços, muitos projetos, né? Mas, na verdade, então, o Jardinalidades, cara, então ele surge com são muitos projetos que a gente vai experimentando. Então, traz umas questões e experimenta. Então, ele surge ali em Curitiba, junto com o Faituza. A gente faz um outro, e assim, a partir de editais, o que dá uma liberdade justamente para essa experimentação, né? Então, ocorre em Curitiba, ocorre em São Paulo, somos convidados para fazer publicação, vamos fazendo intervenções e ações até que há um convite do SESC. E, bom, aí muitas questões, né, do que é entrar numa instituição. O convite é para uma exposição, que aconteceu em 2019. A gente estava prevendo possibilidades de itinerâncias, né? E cada exposição teriam se debruçar sobre o contexto, né? Porque não seria uma itinerância só de deslocar algumas obras, porque, enfim, faz parte do próprio projeto, né? Essa investigação também sobre o lugar. Então, foi uma exposição, né? Que então teve 10 artistas, a gente abriu e que a gente procurou fazer um panorama da pesquisa daquele momento, de 2019, convidando 10 artistas, creio que 7, 8 artistas, professores, ativistas, inclusive Paula participou no programa público, né, de conversas, debates e oficinas, e a gente abriu uma chamada aberta, fez uma chamada aberta também para esse convite chegar para outras pessoas, outros artistas periféricos, né, para sair do mapeamento de então. Mas o mapeamento segue, né? Então já tem, eu acho que até pós-pandemia, eu não sei se vocês sentem isso, né, mas o interesse, né, sobre a questão das espécies vegetais, assim, se ampliou, né, bastante, muitos projetos de arte olhando para isso, né, e vendo essas potências, né. Então, nesse mapeamento, que agora eu mostrei um site onde tem uma parte, agora ele já explodiu o site, faz anos já que explodiu, precisa de uma nova cartografia, né. A gente agora está num novo momento que a gente vai fazer um projeto ano que vem que vai ser mais de conversa, em que a Tereza participa, a gente vai ter falas de artistas, oficinas, né, que eu entendo que também é uma instância curatorial, né, a exposição é uma instância curatorial, a publicação, essas atividades, né, mas também esses programas públicos também, né, afinal de contas são instâncias curatoriais, né. E aí nesse novo projeto que chama Poéticas e Possíveis sobre a Terra e o Território, já vai mostrando também como a gente está ampliando a discussão para desgrudar um pouco de um certo termo jardim e evidenciar que a gente sempre esteve, né, interessados na discussão da terra e do território, né, entendendo assim que ali, foi até falado do jeito bonito ontem, assim, né, onde tem uma planta, acho que foi o Alcides que falou, né, onde tem uma planta se cria toda uma floresta, um ecossistema, né, assim, de uma rede de relações, né, que não é só uma planta, né, só uma planta, né. Então a gente está nesse momento, vai ter inclusive um trabalho de campo no Cerrado Infinito, do Daniel Cabaleiro fazendo propaganda, e na Calipetã, né, que é a aldeia em que a Djerá, Guarani e o Alcides são lideranças, né? Então é um lugar de discussão, de conversa, de troca, de fabulação e botar a mão na massa também. A gente vai trabalhar também ali na Calipetã, né? Então é um pouco esse caminho. Eu vou pegar um pouco de carona rapidinho sobre essa questão da transdisciplinaridade, que, enfim, o Jardinalidades ele é muito assim, né? Começa com uma geógrafa das artes, uma arquiteta artista, né, assim, com essa discussão mais relacionada à cidade, mas claro, ancoradas nas artes. A gente está falando de urbanismo, de botânica, né, e aí entra em permacultura, né, em outras discussões como a agrofloresta, né, e
Você não citou essa palavra, mas é que eu gosto dela, eu falei várias vezes aqui, que é a desobediência, né? Então, assim, nessas subjetividades vegetais, eu acho que também é uma rebeldia muito boa também, né? Que eu acho que a gente aprende com as plantas e elas são muito inspiradoras nos Jardinalidades, porque essa desobediência que ela é tática, né? Ela é mais tática do que estratégica, ela não vai e pede licença para alguma estrutura, ela vai, acontece, né? Então eu acho essa uma imagem bonita, assim, né? Diante de um contexto que é tão homogeneizante, né? De uma ética e uma estética que é hegemônica, que se coloca, acachapante, né? Então acho que eu traria um pouco isso, assim, e tem outro termo também que é vagabundas. Que eu acho que ela também, se a gente pegar essa palavra, né, e falar dessa vagabundagem, né, e brincar com essa palavra também, acho que se aproxima de um certo lugar das artes, assim, né? Mas acho que é isso. Bom, vou poupar o estômago de vocês, vou ser bem sucinto. Acho que todo mundo com fome já. Cara, a Marta também acho que traz essa mesma questão, assim, com nuances, né, da destropicalização e da tropicalização. Na verdade, eu acho que a questão tanto óbvia para a gente pensar é que o empreendimento colonial, ele é desde o início um processo de destropicalização, nesse sentido, de implementação mesmo de uma plantation, não só no Brasil, mas em várias partes do planeta, né? E que esse processo e esse duplo da destropicalização é certamente a tropicalização tida como importação de espécies que a gente chama de exóticas ou invasivas, desde o início, né? Está fartamente documentado. A história ambiental toda, o Zé Augusto Pado, que eu citei aqui, vai dar exemplos ótimos sobre isso. Quando Caminha chega, por exemplo, logo na carta de Caminha, e ele diz: não ouço mugidos. Tipo, ele não encontrou nenhum gado, nenhuma vaca, né, por aqui. Então, esse desencontro que eu disse, esse desencantamento também dos trópicos tem a ver, obviamente, é estruturante dessa lógica. O que eu acho que é importante a gente pensar é como que no Brasil, na medida que a gente deixa de ser colônia, pelo menos no sentido formal, a gente institui um processo de autocolonização a partir da modernidade, e aí arquitetura e urbanismo especialmente são muito importantes para isso, na construção desse imaginário autocolonial, e que vai ser muito turbinado nas últimas décadas, né? Essa questão da Embrapa e tudo mais, na tropicalização de várias espécies, que sempre foi feito, né? A cana e todas as outras espécies que foram trazidas. De fato, a gente estava falando da mesma coisa, só que agora a gente está falando de uma lógica extensiva, absurdamente mais destrutiva, e com tecnologias também muito mais destrutivas e disseminadoras, propagadoras, né, dessas ecologias, dessas espécies temperadas que precisam ser tropicalizadas, né. Bom, então não sei, tem muitas coisas para a gente conversar sobre isso, e o que eu acho é que, de certa forma, a ideia do trópico ou do tropical ainda é muito presente no nosso imaginário, pelo menos talvez de uma certa geração, e a gente talvez esteja vivendo um pouco sobre essa ilusão ainda, enquanto que a boiada está passando mesmo, assim. Então, o destropical também, nesse sentido, é uma provocação para a gente pensar essas relações. Sobre os carros como dispersores, também nesse processo de simplificação ecológica das plantations, de destropicalização, desde sempre houve essas alianças, né? O Pado, de novo, vai falar disso, dos bois,
também dos cavalos, dos porcos que são trazidos, e como que eles também são ali aliados do colonizador desde o início. Então, por exemplo, quando os povos indígenas viam uma vaca, eles já sabiam que os brancos logo chegariam, então era hora de entrar para dentro da floresta. Mas não só isso. Quando esses próprios animais também eles começam a ser tanto dispersores de novas espécies trazidas, quanto também organismos que permitiam a destruição daquelas ecologias que estavam ali, né? Com pisoteio, com a invasão, aquela coisa dos impactos da borda e tudo mais. Os carros também, eu acho que, de novo, é uma nova tecnologia, já totalmente naturalizada, né? Que acontece, por exemplo, o James Parsons, quando ele vai estudar, o que ele vai chamar de africanização, né, da paisagem brasileira a partir dos capins, ele vai dizer isso, como que os navios, os escravizados trazem os capins, né, e depois como que os próprios escravizados também vão ser dispersores na paisagem desses capins. E também os veículos, as carruagens, os animais e tal. Eu acho que os carros e os caminhões dos patriotas são um novo elemento, uma nova tecnologia nessa dispersão, nessa lógica de manutenção da monocultura, né? Agora terceirizado para as plantas que eu falei. Marta, sobre essa questão do mundial, que você estava falando, da tropicalização, eu acho, não sei, tem uma questão interessante para a gente pensar sobre isso, que é um dos dados importantes do aquecimento global, da emergência climática e tudo mais, é a tropicalização do hemisfério norte, né, que já está em curso. E aí fico pensando também nesse paradoxo, assim, enquanto o hemisfério que a gente ainda espelha como meta vai se tropicalizando, nós seguimos aqui com essa política de tropicalização de espécies e de um imaginário temperado, né? Não sei, acho que tem um desafio aí que é muito do nosso tempo de pensar isso, como que a tropicalização do planeta, o que isso vai nos legar também de alguma coisa. E também oportunidades que a gente, não oportunidade no sentido econômico, financeiro, mas de como que a gente poderia estar pensando essa tropicalização, que parece, para muitos autores, inevitável do planeta, em termos tropicais mesmo, né? Sobre o herbário, na verdade esse herbário não existe. O que existe é um documento técnico do DENIT, que é base para novos projetos e projetos de recuperação de estradas federais, e que eu fiz essa brincadeira aí só para... Mas ele existe nas estradas de São Paulo. Ah, eu não tinha entendido isso, eu não sabia. Viveiro, acho que ela quis dizer viveiros, porque eles fazem viveiros de mudas, de reflorestamento, não é? Não é? É viveiro, não herbário. São viveiros, tem muitos dessas medidas mitigadoras dos viveiros, das próprias florestas e tal. Nesse caso aqui específico é um manual de vegetação para construção e recuperação de estradas federais, que é muito louco, né? Que são 20 espécies e para qualquer lugar do Brasil, vai estar disseminando essas mesmas plantas. Bom, eu não estou chegando ainda. Sobre o que você perguntou, Joaquim, tem 1000 questões aí, vou escolher algumas para dizer. Eu acho que assim, as disciplinas são muito disciplinadas, né? Disciplinadas demais. E algumas são mais que as outras, né? Acho que na arquitetura, no urbanismo, por exemplo, muito disciplinada, excessivamente disciplinada, mas de toda forma, o que eu acho que é importante de pensar é como que essas disciplinas, arquitetura e urbanismo, estão amplamente vinculadas a esse processo de ocupação ontológica que eu falei aqui, desde sempre. São forças muito importantes na simplificação ecológica do mundo e estão também baseadas num extrativismo predatório assim, que as viabiliza mesmo, na sua origem.
Então, estando dentro nesse lugar, nessa escola, nesse campo, é difícil imaginar possibilidades nesse momento, né? E essa apresentação é um pouco, talvez um apanhado de patologias do mundo, assim, de uma perspectiva espacial, territorial. Mas é claro que tem muitas outras práticas que escapam a isso e que não seria o caso da gente discutir, talvez, nessa mesa de monoculturas, mas que foram discutidas em outras mesas e que me interessam mais, talvez, do que as patologias, nesse sentido. Me interessa especialmente uma coisa que o Edu vem falando muito, assim, que é essa ideia de produzir abundância e manejar a diversidade. E uma das questões que eu fico pensando, enquanto professor, também enquanto arquiteto, ou desarquiteto, talvez, é como que arquitetura e urbanismo podem ser, em vez de práticas de simplificação ecológica, extrativistas, predatórias, mas também práticas de produzir abundância e manejar a diversidade. E para isso a gente precisa sair um pouco desse universo antropocêntrico, antropocênico, ocidental, colonial, né? Eu acho que as chaves estão aí nos espaços extramodernos, nos conhecimentos indígenas, certamente afro-indígenas, nas florestas antropogênicas, na florestania. Então, acho que é um pouco isso. Estava relendo, antes de vir para cá, o livro do Koch, a Metamorfose, e tem uma parte lá que ele diz que toda arquitetura é muito específica. E eu fiquei pensando assim, como que eu admiro esse otimismo e também invejo essa ingenuidade dele. Na verdade, assim, ainda que todas as relações que a arquitetura e o urbanismo estabelecem com o mundo para se viabilizar sejam muito específicas, na verdade, o resultado ou o objetivo é sempre uma ideia de simplificação e de imaginar um mundo e de construir um mundo mono específico. Idealmente, somente para os humanos, né? Fazer arquitetura para além dos humanos é chacota em várias escolas ainda. Bom, não sei, acho que tem muitas outras questões, mas talvez a gente possa conversar no almoço, né? Então, muito obrigada a todos pela presença. Obrigada à mesa, obrigada à professora Gisele que doou esse livro para a biblioteca, muito especial. E agora, então, a gente fecha essa mesa e volta às 2 da tarde para a quarta e última mesa desse evento. Muito obrigada.